Olá a todos. Como sugerido pelo nosso professor orientador, Eduardo Lourenço de Souza, estamos realizando aí a apresentação do seminário sobre a primeira rede de internet, Ah, sendo que esta solicitação foi feita através da disciplina de Informática Aplicada do curso de Agronomia. Os componentes do grupo que desenvolveram o projeto, o seminário, são Alan Douglas, Daniel Augusto Vintes, eu, Lucas Klein, juntamente com Rafael Carlos Buzzi e Victor Sesimbra. Bom, nos dias atuais, nós dispomos de uma vasta rede de comunicações, né? As informações, elas são capazes de rodear diversas partes do mundo em alguns segundos. Mensagens que antes demoravam muitos meses para chegar até o destino, hoje chegam aí em questão de milésimos, independente da distância envolvida. Tarefas que quiseram desempenhadas em questão de dias ou até mesmo meses, são agora resolvidas em poucos minutos, através dos dispositivos móveis que estão em toda parte. Pessoas lá do outro lado do mundo, que sequer temos noção da existência dessas pessoas, elas possuem acesso a algumas de nossas informações sem esforço algum. Isso é visível através de redes sociais. O conhecimento, as informações às quais temos acesso de forma rápida, fácil, em qualquer momento do dia, através de poucos toques aí nos nossos celulares, nos smartphones, né, e outros dispositivos, como notebooks. Eles são resultado de pesquisa e alguns estudos de experiências, né, aí construídas por pessoas, às vezes até do outro lado do mundo, que provavelmente nunca na nossa vida iremos conhecer pessoalmente. Mas, de forma indireta, essas pessoas, por mais que elas nem saibam, né, elas acabam fazendo parte da nossa vida. O mundo inteiro ele está cada vez mais conectado. O processo de evolução ele está se acelerando cada vez mais. Novas tecnologias vão surgindo e a velocidade desse surgimento é surpreendente. Podemos dizer que a nossa vida ela está cada vez mais acelerada e hoje a gente precisa desempenhar em alguns minutos ou até mesmo segundos tarefas que antes levariam meses até anos para serem realizadas, né? O grau de interação entre os diversos meios, eles estão, esse grau de interação ele está cada vez maior. Os avanços são extremamente benéficos, né? Os avanços tecnológicos, mas se usados corretamente. Caso não sejam usados corretamente, com boas intenções, eles são também um grande problema para a humanidade. As redes aí da internet, elas possuem um dos maiores papéis na interação entre as mais variadas partes do mundo. E para que se tornasse possível chegar nesse índice de comunicação que estamos hoje, foi de extrema importância aí o surgimento, a criação da primeira rede de internet lá no passado, a qual evoluiu aí até as proporções atuais, sendo essa, né, de fundamental importância para todos nós, e também é extremamente importante que tomamos conhecimento sobre esse contexto do surgimento da internet, né? Como informações aí de onde surgiu, por que foi desenvolvida, quem foi o criador, quais foram os objetivos, né, dessa imensa rede de comunicação. E esse trabalho objetiva trazer algumas informações sobre esse tema. Bem, em que contexto surgiu? A internet ela surgiu no contexto da Guerra Fria. Era um momento instável, que onde os Estados Unidos e a Rússia eles tentavam demonstrar através de armamentos e tecnologias qual era o país que tinha mais poder de alcance se acontecesse um embate entre essas duas potências. A Rússia ela foi a primeira nação a mandar um satélite para o espaço, que ocorreu em 1957, que é o famoso satélite Sputnik. E após isso, os Estados Unidos eles estavam pressionados a mostrar mais poderio. Pode passar.
ahm, com o intuito de facilitar a troca de informação, porque eles temiam o ataque dos soviéticos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a, a ARPA, que é a Advanced Research Projects Agency, ela criou um sistema de compartilhamento de informações entre pessoas distantes geograficamente, que é a fim de facilitar as estratégias de guerra. Para comandar a ARPA, foi contratado o psicólogo Joseph Licklider, que ele era um especialista em computadores. Ele trabalhou de 1957 até 1965, quando ele deixou o cargo, e, o sucessor foi Robert Taylor, que pegou todos os projetos que a Licklider tinha deixado. Porém, mesmo com um grande financiamento que os Estados Unidos deram para criar a primeira rede de computadores, era necessário se construir primeiro protocolos para que regulassem o intercâmbio dessas mensagens. Pode passar. Assim, no dia 29 de outubro de 1969, foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade de Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford, que foi um momento histórico, uma vez que foi enviado o primeiro e-mail. Nesse momento aí que surgiu o protótipo da primeira rede de internet. E a primeira rede de computadores, ela foi construída entre a Universidade de Califórnia em Los Angeles, a Universidade de Utah, a Universidade de Califórnia em Santa Bárbara e a SRI, que é o Instituto de Stanford, Instituto de Pesquisa de Stanford. E no dia 1º de dezembro de 1969, que aconteceu isso, foi quando nasceu a internet, que foi a primeira rede de computadores ligados em forma de internet. Pode passar. Esses estudantes dessas 4 faculdades criaram o grupo NWG, Network Working Group, que tinha conseguido esse feito tão importante. E entre eles está o que é considerado o pai da internet, que é Vinton Cerf, que é o que está o primeiro da foto. E Vinton Cerf com Robert Kahn, que é o que está em segundo na foto, eles são os criadores da internet, tendo participado da criação dos protocolos TCP/IP, que são o alicerce da conexão à rede. Foi Kahn quem desenvolveu o TCP e Vinton deu início ao desenvolvimento do protocolo IP para a transmissão de informações pela internet. Eles também criaram o NCP, Network Control Protocol, que podia ser instalado nos computadores e estabelecia conexões, as interrompia, as comutava e controlava o fluxo das mensagens. Passa a palavra para o Alan. História da internet. A origem da internet, por volta de 40 anos atrás, os princípios da comunicação eram o telégrafo, telefones e computadores, considerados grandes máquinas que realizavam cálculos e armazenavam informações. Foi então que, em 1957, os Estados Unidos e a União Soviética protagonizavam a Guerra Fria, um embate em termos ideológicos, econômicos, políticos, militares e, sem dúvida, tecnológicos. Em consequência ao conflito, os Estados Unidos estavam interessados em encontrar uma maneira de proteger suas informações e comunicações, no caso de um ataque nuclear soviético, sendo que as inovações que levaram a solucionar esse problema foi o que hoje conhecemos como internet. A DARPA, em 1958, o Sputnik, pela URSS ou Estados Unidos, criaram a DARPA, Agência de Projeto de Pesquisa Avançada de Defesa. A mesma era fundamental da história da internet,
pois foi responsável pela pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para fins defensivos e militares, entre elas a rede de computadores. Pode passar. Em 1961, Leonard Kleinrock apresentou sua teoria de comutação de pacotes. Ele alegava que dois servidores poderiam se comunicar para enviar e receber informações transportadas por pacotes através de uma rede. Esses pacotes podiam seguir caminhos diferentes, dependendo da saturação da rede, e ser refeitos na chegada do destino. Porém, em 1962, o Link Leader, chefe da DARPA e pioneiro da internet, descreveu o conceito de uma rede galáctica para acessar rapidamente dados de qualquer lugar do mundo, de forma independente. Paul Baron trabalhou na comutação de pacotes. Em 1962, ele apresentou um sistema de comunicações que, por meio de computadores conectados a uma rede descentralizada, era imune a ataques externos, já que, se um ou mais nos fossem destruídos, os outros poderiam continuar funcionando. Em seguida, essa tecnologia poderia ser desenvolvida em larga escala. As informações dos Estados Unidos estariam protegidas, pois poderiam ser resultadas em qualquer computador. O grande avanço na história da internet ocorreu em 1965, quando Lagrange e Thomas Merrill conectaram um computador TX2 a um Q32 por uma linha de telefônica comutada de baixa velocidade. O experimento foi um sucesso, além de ser marcado como um acontecimento que criou a primeira RAM da história. Pode passar? A ARPANET, a história da internet, continuou em 1966, onde Robert entrou na DARPA e criou o plano de ARPANET para desenvolver a primeira rede de computação de pacotes, junto a Robert e o Howard. Embora o primeiro protótipo de uma rede comutada por pacotes descentralizada já tivesse sido projetada pelo Laboratório Nacional de Física do Reino Unido em 1968. Ganharia visibilidade somente em 1969, quando o computador da Universidade da Califórnia se conectaria com sucesso e outra do Stanford. A conexão foi tão bem sucedida que meses depois, 4 universidades americanas já estavam interconectadas, surgindo assim a ARPANET. Em 1970, a ARPANET estava conectada com centenas de computadores. Foi assim que, em 1972, Han Tomlinson criou o software básico do e-mail, que se tornou o aplicativo mais importante da década e mudou a natureza da comunicação e elaboração entre as pessoas. Seu impacto foi tão grande que a ARPANET se afastou gradualmente do seu uso militar, aproximando-se de uso científico na disseminação de informações. Por esse motivo, em 1974, mais de 50 universidades americanas estavam conectadas à ARPANET. A transição da ARPANET para TCP/IP, apesar do seu sucesso, o protocolo NCP não era suficiente para comunicar com redes ou máquinas fora da ARPANET, como redes de pacotes por rádio ou satélite. Por esse motivo, em 1974, Robert Kahn e Vinton Cerf desenvolveram uma nova versão de protocolo que respondia a um ambiente de rede de arquitetura aberta. Esse novo protocolo
foi chamado de TCP/IP. O protocolo do TCP/IP facilitava a comunicação entre redes sem a necessidade de que estas fizessem alterações em suas interfaces. Além disso, garantia que nenhum pacote de informações fosse perdido e verificava se eles chegavam na ordem que haviam sido enviados. Aproximadamente em 1983, a ARPANET mudou o protocolo NCP para o novo TCP/IP, quando o IP havia se tornado o serviço portador da infraestrutura da informação global. Passo a palavra agora para o meu colega. Nascimento da World Wide Web. Em 1989, Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web para facilitar o trabalho colaborativo. Basicamente, a www funciona como um sistema de distribuição de documentos de hipertexto interconectados e acessível por meio de um navegador web conectado à internet. Esse sistema se tornou popular em 1991, foi aberto ao público externo, sendo possível graças à criação do navegador Mosaic em 1993. Sua recepção foi tão rápida que em 1997 havia mais de 200 mil sites. Em 1985, a internet já estava consolidada como a principal rede de comunicação com alcance global. Com o comércio da internet, o advento do TCP, redes individuais, educacionais e comerciais, começaram a ter acesso à comunicação quase imediata e às informações disponíveis oferecidas pela internet. A conectividade deixou de ser exclusiva e se tornou disponível para todos graças a www. Consequentemente, a internet passou a fazer parte de todos os âmbitos da sociedade. De fato, o comércio na internet levou ao desenvolvimento de serviços de rede privada, o que causou, entre outras coisas, o surgimento da educação virtual e do comércio eletrônico, a transição do marketing tradicional para o marketing digital, que daí veio a chegada da transformação digital. O Google, então, após a criação da www, o lançamento do Google tem em 1997 foi um novo ponto de virada na história da internet. A empresa levou essa rede para um amplo público oferecendo um navegador amigável. E atualmente o Google funciona como navegador e mecanismo de busca. Conta quase com 1 milhão de páginas indesejadas e oferece fácil acesso às informações graças aos seus algoritmos. Que vem a rede social, né, como o Google, também são um grande evento. Embora não seja o primeiro, o Facebook é o caso de maior sucesso de utilização da internet como meio de comunicação e informação, trazendo as notícias e permitindo a comunicação em tempo real. O YouTube marcou a história da internet, indicando que também é um meio de entretenimento e acabou substituindo os meios tradicionais como televisão ou rádio. Com o incluso de internautas, a empresa percebe o enorme potencial de influenciar o seu público por meio desses canais. É por isso que hoje é possível falar de internet sem técnica de publicidade e otimização de mecanismo de busca. A internet 2.0, então, ela desencadeou a quarta revolução industrial, levando o mundo à era da informação. Na verdade, a internet 2.0 foi considerada uma nova etapa que permite aos usuários transformarem de meros espectadores em comunicação e colaboração entre si, como criadores de conteúdo. A internet 2.0 é uma tendência baseada no design de sites centrados no usuário para promover o compartilhamento e a troca de informações. A linha do tempo da história da internet ela é formada pela evolução e vantagens compartilhadas que levaram o ser humano a mudar seu estilo de vida e seus hábitos e processos para sempre.
Qual que era a finalidade inicial, então? Ela surgiu com a finalidade de facilitar a troca de informações do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ou entre seus locais distantes, interligando os departamentos de pesquisa por todo o país e facilitando a estratégia de guerra. Então agora eu passo a palavra para o meu colega Daniel. Muito bem, então como que funcionava a internet? A internet funcionava através de um sistema conhecido como chaveamento de pacotes, que é um sistema de transmissão de dados em rede de computadores no qual as informações são divididas em pequenos pacotes, que por sua vez contêm um trecho dos dados, o endereço do destinatário e informações que permitiam a remontagem da mensagem original. Quais que eram as vantagens e as desvantagens da internet? Como o dia das pessoas imersas na internet, particularmente dos estudantes do ensino superior, constituem tópicos de interesse e de reflexão os associados às percepções dos estudantes do ensino superior relativas à envolvência, às vantagens, às desvantagens e à utilização da internet em termos de pesquisa, entretenimento e comunicação. Os principais objetivos do estudo foram identificar os termos que os estudantes do ensino superior atribuem ao conceito de internet, as suas vantagens e desvantagens, bem como avaliar a frequência de utilização da internet em termos de pesquisa de informação, entretenimento e comunicação. Impactos socioeconômicos que surgiram com a primeira rede de internet. Então, tem maior facilidade e agilidade na comunicação, menor custo de deslocamento, acesso limitado, exclusão social, redução da privacidade. Como a criação da rede de internet atingiu as ciências agrárias? Aí teve troca de conhecimento por diversas partes do mundo, informatização dos processos produtivos, aumento da capacidade de armazenamento de dados, automatização de processos, agricultura do presente e perspectivas futuras. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra um pouquinho da evolução da conectividade. Por exemplo, lá no início, na criação da internet, era uma conexão somente de 2 computadores. Aí começou a surgir a rede de computadores. Aí depois começaram a surgir já os aplicativos como o telefone, mais tarde veio a televisão, as redes sociais, a intercomunicação das pessoas. E mais tarde agora, que é o período que a gente está vivendo, é uma ligação total. Por exemplo, tudo que a gente precisa e envolve a internet, desde de televisão, de aplicativos de celular, de smartphone, os aplicativos que tem instalados na casa, desde até mesmo maquinários que se utilizam na agricultura também. Localização, tudo isso aí. Então, concluímos que por meio desse trabalho que a internet teve seu início com base em se defender de ataques inimigos pelos Estados Unidos. Mas após ser criado, visualizou-se um vasto campo de aprendizado, que a partir dos anos se expandiu muito e hoje detém todas as informações das pessoas que as usam, sendo a internet a maior rede que existe no mundo e facilita a nossa vida em todos os aspectos. Aí as nossas referências bibliográficas. A gente agradece a atenção de todos.